Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e você está no canal Paixão da Gama. Antes de mais nada, peço a você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva aqui no canal para poder estar fazendo a gente crescer um pouco mais aí no YouTube. Deixe o seu like, que é importante para estar divulgando os nossos vídeos para mais e mais vascaínos. Também o seu comentário é de suma importância. E não se esqueça de apertar o sininho de notificações para poder estar recebendo aí os nossos vídeos futuros. Vamos aí então ao giro de notícias dessa segunda-feira, dia 6 de janeiro. Elenco principal se representa hoje no CT Moacir Barbosa. Obras no CT. Vasco terá mais uma opção no meio de campo para 2025. Serginho recusa proposta vinda da Turquia. Canóbio no Flucê. E para terminar, Léo Jardim não tem dado brechas aos reservas. Solta a vinheta aí. Então, rapaziada, vamos começar o vídeo falando a respeito aí da reapresentação do Vasco nessa segunda-feira pela manhã, dia 6 de janeiro, primeiro dia de trabalho aí da rapaziada que teve um pouco mais de férias por causa do término do Campeonato Brasileiro. Jogadores se reapresentaram, a Vasco TV deu um vídeo demonstrativo aí mostrando a rapaziada chegando com bastante disposição. Todo mundo com um sorriso no rosto, né? Passaram as férias aí, todos se reapresentando, e com eles chegaram aí os 4 reforços que o Vasco contratou até o momento: o Tietê, o Daniel Fusato, Lucas Freitas e o Lucas Oliveiras também se reapresentaram aí ao elenco principal, e o Capasso também, que chegou, vai ser avaliado aí a sua permanência ou não pela diretoria do Vasco. Depende muito do Fábio Carilli, né, se ele vai querer ficar com esse jogador. O Vasco que está tendo dificuldade aí na contratação de zagueiros para ser titular. O Vasco pode estar utilizando o Capasso, que fez aí um 2024 muito bom no Campeonato Paraguaio pelo Olímpia. Então é um jogador que pode estar sendo aproveitado. Eu gosto desse jogador. Eu acho que ele foi mal aproveitado quando esteve aqui no Vasco, jogando pelo lado direito. Ele tem mais facilidade, apesar de ser destro, ele tem mais facilidade de jogar pelo lado esquerdo, onde o Vasco está precisando de reforço. Eu acho que é importante o Fábio Carilli dar pelo menos aí o Campeonato Carioca ao Capasso para ele demonstrar o seu valor. Outra informação para a gente estar aqui também divulgando, né? As obras do CT Moacir Barbosa. O Atenção Vascaíno trouxe essa informação, e é o seguinte: a gestão de arenas da Vasco SAF entregou todo o planejamento para a execução de engenharias da construção da área molhada no CT Moacir Barbosa. Uma piscina e banheiras de hidromassagem serão construídas para atender os atletas e que ficarão próximas ao vestiário. Já há verba para esta obra, que é considerada pela direção como muito importante para o atendimento ao elenco da preparação e recuperação. É importante, né, saber dessa notícia, né? O Vasco que vem aí tentando aumentar, né, a sua estrutura. O próprio Fábio Carilli chegou, elogiou a estrutura do Vasco, mas a gente sabe que ainda é muito precária. O Fábio Carilli, que é acostumado aí com os CTs do Corinthians, que é uma imensidão, né? O Joaquim Barbosa, né? Acho que é Joaquim Barbosa o nome do CT do Corinthians. Então é um cara que é adaptado aí às estruturas da melhor qualidade. Teceu aí o elogio, mas a gente sabe que é importante para o Vasco estar crescendo ali a sua estrutura, para poder também ter ali uma opção de demonstrar
aos futuros contratados, né, o que o Vasco está fazendo, a estrutura está crescendo, então eu achei muito importante essa informação. Outra informação também que pintou nesse dia, né, o Serginho, que teve aí uma proposta, né, de um clube da segunda divisão da Turquia. O jogador de 29 anos está em pré-temporada com o time vascaíno e será aproveitado na temporada de 2025. Serginho tem mais um ano de contrato com o Vasco, que está aberto a propostas e não dificultaria uma eventual saída. O atacante tem recebido algumas sondagens, mas a oferta turca foi a única até o momento. Isso aí são a informação do GE. Na minha opinião, o Serginho foi um cara que veio aí com desconfiança muito grande da torcida, né, por ter atuado em futebol, né, de nível inferior ao futebol brasileiro, mas eu gostaria de ter visto o Serginho aí em 2024, poderia ter sido aí mais aproveitado. O Vasco que teve que gastar dinheiro com Emerson Rodrigues, com o Jean David, jogadores que, na minha opinião, não são melhores que o Serginho. O Serginho tinha que ter tido aí mais oportunidades. Foi um jogador que foi pouco aproveitado, muito por causa desse preconceito, né? A torcida já chegou ali taxando o jogador de Serginho Kosovo, o jogador que, na minha opinião, foi importantíssimo na permanência do Vasco na primeira divisão. Deveria ter tido ali um pouco mais de carinho com esse jogador. Gastou dinheiro aí trazendo jogadores como Jean David e Emerson Rodrigues, que não acrescentaram em nada no ano de 2024. Serginho está querendo aí permanecer. Eu acho que o Vasco pode deixar ele aí, já vai pagar mesmo o salário do jogador, está encontrando dificuldade para estar passando esse jogador à frente, então é importante aí dar mais oportunidade, principalmente no Carioca, já que o Vasco vai entrar com seu time alternativo. O Serginho seria aí uma boa opção no time do ataque. Essa informação que eu vou falar agora aqui, isso vai cair como uma bomba no colo do Pedrinho. O Fluminense, né, acaba de acertar aí a contratação do atacante Canóbio do Atlético Paranaense, né, mais um reforço que poderia ter vindo como moeda de troca. O Fluminense acerta a contratação de Canóbio e vai pagar menos do que foi solicitado pelo clube Atlético Paranaense no início da janela. O jogador foi especulado no Vasco, o Vasco sondou ali a situação do jogador, mas deixou para lá. Teve também informações que ele estava fechando com o Milan, então o Vasco desistiu do Canóbio, e mais um jogador aí que o Fluminense vê o Vasco tentando contratar e vai lá e busca jogador. Isso vai pegar muito mal para a diretoria do Pedrinho. A torcida do Vasco vai começar a cobrar essa situação. Já cobraram aí quando o Vasco tomou o chapéu no La Vega. Então vai dar um tumulto danado hoje em São Januário. Eu espero que o Pedrinho possa estar aí agilizando aí, abrindo o olho para poder estar trazendo ali reforços, principalmente para o ataque e para a zaga, que são os setores do Vasco que mais necessita. E falar em setor aí que o Vasco mais necessita, esse ano, né, diferentemente de 2024, o Vasco vai ter muito mais opções no meio de campo, né? Informações aqui do GE e do Dia. O Vasco terá mais opções no meio de campo para 2025, com o retorno dos lesionados e a chegada do Tietê. Depois dos problemas que enfrentou no ano passado, o Vasco vive a expectativa de ter um meio de campo mais encorpado durante a nova temporada. Ao longo de 2024, o Cruz Maltino sofreu ao perder jogadores do setor por lesão. Logo em janeiro do ano passado, Paulinho sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Jair, em fevereiro, teve o mesmo problema, mas do lado esquerdo também precisou operar. A dupla só retornou na reta final de 2024. Já no mês de julho, o jovem estrela passou por uma cirurgia no joelho direito para corrigir um problema crônico na região e perdeu o restante da temporada. JP, outro cria da base, passou por uma artroscopia no mesmo local, mas em novembro. Além disso, diferentemente do início de 2024, o Vasco contará com Felipe Coutinho, Maximine Rodrigues,
e Souza. Os três são jogadores de meio de campo, mas que chegaram no Cruz Maltino somente na segunda janela do meio de ano, né? Portanto, não fizeram a pré-temporada com o Cruz Maltino. Para completar, o técnico Fábio Carilli vai contar com o versátil Tietê. O volante ficou livre no mercado depois de não ter o contrato renovado com o Botafogo e o Vasco agiu rapidamente para acertar a sua contratação. Então, uma notícia importante, o Vasco que sofreu em 2024 aí com a ausência dos seus principais jogadores, né? O Vasco que tinha uma expectativa muito grande com os jogadores Jair e o Paulinho, né? Que fizeram um final de ano muito importante aí de 2023, fazendo com que o Vasco permanecesse na primeira divisão. Principalmente o Paulinho tinha uma expectativa enorme, caiu na graça da torcida, mas infelizmente o Vasco sofreu com essas lesões. E o Vasco aí agora em 2025 tem aí boas opções, até com muitas opções, né? Agora o Vasco também vem tentando aí um meio de campo aí que o Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno trouxe essa informação que o Vasco poderia estar negociando aí com um jogador que chegaria para ser titular, mas não citou o nome. Então eu acho que o Vasco nesse setor até que enfim vai ter aí boas notícias e bons reforços. Agora eu vou falar a respeito aí de uma notícia que, na minha opinião, é uma notícia desagradável, né? O Rossi se aproxima de acerto com o Paysandu. O Paysandu está próximo de anunciar o atacante Rossi, ex-Vasco da Gama, como reforço para a temporada de 2025. Paraense, o jogador é um antigo desejo da diretoria bicolor. Apesar de ter atuado pouco na última temporada devido às lesões, Rossi tem passagem por diversos clubes do Brasil e no exterior. Formado nas categorias de base do Fluminense e da Ponte Preta, ele jogou no Mojimirim, Paraná, Goiás, São Bento, Chapecoense, Internacional, Bahia, além de experiências internacionais no Shenzhen da China e no Al-Faisaar da Arábia Saudita. Pelo Vasco, Rossi teve duas passagens em 2019, com 41 jogos e 4 gols, e em 2023 e 2024, quando marcou uma vez e em 29 partidas. Seu destaque maior foi no Bahia, entre 2019 e 2021, onde disputou 136 jogos, marcou 17 gols e contribuiu com 17 assistências. Rossi é conhecido por sua velocidade, força e dedicação em campo, sendo uma peça que atua em diferentes setores durante a partida. Por que eu falei que essa aí para mim é uma situação desagradável? Porque o Rossi, quando teve aqui a sua primeira passagem no Vasco, né, teve ali em 2019, fez ali 41 jogos, jogou muito bem, foi um jogador que a torcida se identificou bastante, ele se declarou como vascaíno, chorou quando foi embora. Em 2023 ali, ele pediu para retornar ao Vasco, cavou ali o seu retorno, a diretoria do Vasco deu essa oportunidade, assinou um contrato de 1 ano com renovação para 2024 e infelizmente isso aí foi, na minha opinião, aí, o que mais me chocou no Rossi, a safadeza, isso mesmo, safadeza que ele fez com o Vasco em 2024. O próprio Paysandu tentou a contratação desse jogador, mas ele não quis ir para o time azul e branco, ele que é lá da terra do Paysandu, né? Infelizmente ele preferiu ficar jogando não, se encostando aqui no Rio de Janeiro, recebendo um salário aí muito alto no Vasco. Já que ele se dizia vascaíno, ele poderia ter dado esse refresco, né, para a diretoria do Vasco, ter aí pelo menos dividido o seu salário com o Paysandu. Ele que com certeza seria o astro maior do time lá do Paysandu na Série C, se eu não me engano. Acho que eles subiram para a Série B, então é uma decepção muito grande do Rossi. Eu achava um jogador que tinha se identificado aí com a torcida do Vasco, mas na minha opinião, maior decepção. Veio o ano de 2024 aí roubando o Vasco, uma coisa aí que foi lamentável aí na carreira desse jogador. Para terminar o vídeo, então vamos falar a respeito aí do nosso arqueiro Léo Jardim,
jogador importantíssimo no elenco do Vasco, né? O Léo Jardim, que agora vai ter aí a sombra do Daniel Fuzato, não dá brechas, né, a nenhum reserva desde 2023. Um dos principais reforços do Vasco para 2025, Daniel Fuzato, desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado e vai fazer parte dos exames médicos antes de assinar contrato. O jogador de 27 anos, que estava há 6 temporadas na Europa, chega a princípio para ser o goleiro número 2 e vai aguardar uma chance que o Léo Jardim, titular da posição, raramente concedeu desde quando estreou no Vasco. Jardim fez sua primeira partida com a camisa do Vasco no dia 7 de fevereiro de 2023, numa vitória de 2-0 sobre o Nova Iguaçu. Desde então, ele foi titular e atuou os 90 minutos de todos os jogos do clube nas 2 últimas temporadas. A única exceção foram as 2 rodadas no início do campeonato do ano passado, quando o House foi o escalado porque o Jardim estava na pré-temporada em Punta del Este com o elenco principal. Da terceira rodada do Carioca em diante, passando pelos compromissos da Copa do Brasil e pelas 38 rodadas do Brasileirão, o goleiro do Vasco foi Léo Jardim. São 59 jogos consecutivos como titular e sem ser substituído, uma sequência recorde entre todos os goleiros da Série A. João Ricardo, que atuou nas últimas 49 partidas disputada pelo Fortaleza, é quem mais se aproximou. O nosso Daniel Fuzato, que se representou hoje aí com a rapaziada no CT Moacir Barbosa, vai ter que mostrar muito, e quem sabe aí o Vasco também não dá um refresco pro Léo Jardim. A gente sabe que ele é um jogador que gosta de estar dentro de campo, isso é importante, né, pro goleiro, né, ter a sequência de jogos, mas o Vasco poderia estar também deixando aí o nosso novo goleiro aí, o Daniel Fuzato, participar de alguns jogos, principalmente aí no Campeonato Carioca. Pode estar disputando também os primeiros jogos aí da Copa do Brasil. É importante para o goleiro aí também pegar a experiência, ele que vai ficar aí por um contrato de 2 anos no Vasco. Jogador importante, o Vasco que tinha apenas o Felipe Gabriel e o Pablo como reservas do Léo Jardim, então o Vasco tem que ter aí o Carille, né? Tem que estar aí buscando alternativas, quem sabe aí uns jogos o Léo Jardim não descanse, já que é um jogador que está aí praticamente titular de 2 temporadas, e o Vasco vem tentando aí a sua renovação até 2029. É um jogador aí que tem um plano de carreira para tentar ser aí o nosso ídolo maior, né? O Vasco que precisa de jogadores com esse status. A torcida do Vasco vem sofrendo bastante. Léo Jardim, com certeza, a Muralha da Colina vai estar aí renovando e ficando aqui com a gente por muitos e muitos anos. E desejar também aí o Daniel Fuzato felicidade em 2025 aí com a chegada ao Vascão. Essa daí foi o nosso giro de notícias dessa segunda-feira, né? Minha opinião a respeito dessas notícias. Deixa aí no comentário o que você achou desse giro de notícia. O seu like, que é importante, e também a sua inscrição no canal. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas, e mais tarde eu venho aí com mais informações. Um grande abraço a todos. Fui!